Olá a todos, sejam bem-vindos. Quero convidar-vos a estarmos juntos para podermos falar sobre como viver uma vida saudável. Na verdade, todos nós procuramos fazer várias coisas para vivermos e mantermos essa vida saudável. Procuramos tantas coisas, tais como exercícios, algum tipos de comidas, práticas ou fórmulas para nós vivermos uma vida saudável. Mas, na verdade, nós descobrimos que só uma coisa nos basta. Deus nos diz que a sua graça nos basta. É verdade, a graça de Deus, ela nos basta e é tudo que nós precisamos para vivermos uma vida saudável. É buscar a graça de Deus e tudo mais nos será acrescentado. Óbvio que nós precisamos, não é, de fazermos a nossa parte a nível de exercício, de comidas, não é, de mantermos o nosso físico saudável, mas também a nossa parte emocional, mental, espiritual, também precisamos de fazer a nossa parte, mas quando nós buscamos a graça de Deus, ela nos preenche e supre todas as coisas que nós precisamos para viver uma vida saudável. Nós encontramos na Palavra de Deus, em 2 de Coríntios 12:9, em que Paulo diz que a graça de Deus lhe bastava, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. De boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas injúrias, necessidades, perseguições e nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. A graça de Deus nós podemos considerar que seja o favor de Deus, a sua bondade, benevolência, misericórdia e amor sobre nós. Mas Paulo, ele nos ensina e nos mostra aqui nesta passagem que a sua graça, ele nos ajuda nas adversidades e nas nossas lutas diárias, cotidianas do dia a dia. Porque ele diz aqui na parte das fraquezas, das injúrias, das necessidades, das perseguições e das angústias. A sua graça basta para que nós possamos viver todas essas situações que nós temos de enfrentar no dia a dia. Como, por exemplo, nas fraquezas, quando nós nos sentimos mais fracos, mais abatidos, mais desanimados e mais tristes, a sua graça, ela nos fortalece nas nossas fraquezas. Quando nós passamos pela parte das necessidades, a sua graça, ela nos supre, até porque Deus diz que Ele supre todas as nossas necessidades. Quando nós passamos pela parte das injúrias, das ofensas, ou seja, às vezes vamos ter que lidar com palavras mais duras ou palavras desagradáveis ou até às vezes até acusações, coisas mais fortes. Então, Paulo dizia que a sua graça lhe bastava nesses momentos de injúria. Ou seja, a graça nos fortalece para suportar as injúrias e suportar todas essas situações difíceis. Também Paulo fala na parte das perseguições. Então a graça, ela nos fortalece para nos sustentar e para que nós possamos suportar esses momentos difíceis de perseguições. Paulo também nos fala que a sua graça nos basta no tempo de angústia. Então, a sua graça, ela nos alivia. É como se fosse uma anestesia, não é? Ela nos ajuda a suportar. Ela nos fortalece para que nós possamos enfrentar esses momentos difíceis. Porque esses dias difíceis, eles chegam até a nossa vida. E como é que nós vamos reagir? Se nós não tivermos estrutura, se não tivermos um apoio de Deus para enfrentarmos esses dias difíceis, então vai ser difícil nós mantermos uma vida saudável. Então, esta dica da graça de Deus é extremamente importante, nos ajuda a mantermos o equilíbrio da vida, uma vida saudável. Paulo descobriu isso quando Deus lhe disse
a minha graça te basta. Então, quando nós descobrimos esse segredo, essa fórmula para a nossa vida depender da sua graça a cada dia, nós encontramos o caminho certo para vivermos uma vida saudável, o equilíbrio da vida. Até porque a graça de Deus é muito misteriosa, mas ela é extremamente importante na nossa vida. Pedro disse que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. E devemos nos fortalecer nessa graça. Essa graça, ela nos fortifica. Porque em Hebreus 13 diz que é bom que o coração se fortifique com a graça. Então nós podemos crescer na graça, podemos nos fortificar nessa graça. A graça também, ela tem o poder para nos redimir dos nossos pecados. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. A graça traz perdão para as nossas vidas. Em quem temos a redenção pelo sangue de Jesus, a remissão das nossas ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então é através da graça de Deus que nós também encontramos o perdão para os nossos pecados, para as nossas culpas, para as nossas falhas, para os nossos erros. É através das riquezas da sua graça que nós encontramos esse alívio para as nossas vidas, esse aconchego de Deus. Até porque também é através da graça que nós somos salvos. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Por isso, nós devemos buscar esta graça de Deus ao longo do nosso dia, ao longo da nossa vida. Até porque a sua graça, ela nos basta. Então que nós possamos chegar confiadamente ao trono da sua graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados e socorridos em tempo oportuno. Então que nós possamos buscar esta graça no trono da graça. O Senhor, Ele nos concederá graça. Ele nos dê ao seu alcance a sua graça, que ela possa nos alcançar a cada dia, para que nós possamos ser ajudados nos momentos difíceis do nosso dia a dia. Então, já vimos que esta graça é muito importante, ela tem bastantes benefícios para nós vivermos uma vida saudável. Que nós possamos descobrir e encontrar esta graça de Deus, a extrair o melhor e os benefícios, as bênçãos que esta graça ela nos concede a cada dia. Até porque Deus quer que nós sejamos alcançados por esta graça. Mas Deus diz que dá a sua graça a pessoas com uma característica específica, que são os humildes. Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. O Senhor concede a sua graça, mas quando nós mantemos o nosso coração humilde, até porque Jesus deu o exemplo do seu coração era manso e humilde, Ele deu o maior exemplo de humildade. E quando nós mantemos o nosso coração na humildade, um coração quebrantado e contrito, um coração dependente de Deus, nos humilharmos debaixo da potente mão de Deus. Quando nós trazemos essa característica de humildade até ao nosso coração, então Deus nos concederá a sua graça, porque Ele dá graça aos humildes. Então a graça de Deus, nós podemos aprender que ela nos ajuda a enfrentar as lutas diárias da vida e manter o equilíbrio da vida. A graça é extremamente importante para nós vivermos uma vida saudável. Por hoje é tudo. Adeus e mantenham-se saudáveis.